Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tô começando mais uma live com vocês aqui hoje. É segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. E segunda-feira é o nosso dia para a gente se encontrar, né, 9 horas da noite, e conversar então sobre o céu de toda a semana. Passando para vocês diretrizes, né, explicando um pouquinho sobre os movimentos astrológicos que a gente tem e tentando traduzir isso em conselhos, né, em orientações para que vocês possam se programar melhor ao longo desses próximos dias, tá bom? Então o pessoal já tá entrando. Gente, o mês de agosto já começou, né? Estranhíssimo, porque hoje quando eu fui puxar a data pra live para pegar todo o céu da semana, né? Eu falei, caramba, 2/8 já, tá? Bem acelerado o negócio, né? Vamos ver quem tá entrando? Antes da gente começar a falar sobre o céu de hoje, primeiro eu queria falar até que o início dessa semana, né? Isso nem é tema de hoje, tá, gente? Até uma pergunta para vocês. Vocês sentiram uma energia um pouco mais tensa no dia de hoje? Um pouco mais de restrição? Um pouco mais de preocupação? Tá? Isso poderia ter acontecido porque a gente teve um começo de semana em que Sol estava recebendo um aspecto bem complicadinho de Saturno. Então a entrada nesse mês de agosto, eu já falei isso em outros vídeos, é uma entrada que a gente sente ela mais pesada, um pouco mais densa, tá? E depois, ao longo do desenrolar do mês, a gente vai aprendendo a lidar com esse começo, né? Com todo esse tempo que às vezes a gente perde um pouco do controle, tá? Então vamos ver quem tá aqui. Rosinha Nogueira, Jardim, Aeroporto Dicas, Loha, Bru Ostrovski, Vanise Nunes, Bru Soares, Driapi Costa, Nivalce Jesus, Maeli, bem-vinda, Gabi Godard, bem-vinda, Ducila, Vi Caetano, Daiane Dias, Ana Capessoa, bem-vinda, Jaqueline, Ti, bem-vindo, bem-vindo, Lampião e Maria Bonita, Bebeta Marins, Bia Lopes, bem-vinda, Fabiana, bem-vinda, Douglas, bem-vindo, tá? Então esses são os nossos companheiros aqui hoje à noite. Gente, vocês são convidados a deixar comentários, conversas aí no próprio chat, tá? As perguntas eu geralmente peço para vocês deixarem na caixa de perguntas, tá? Que é aqui do lado direito do chat, nesse ponto de interrogação. Porque ao fim da live eu volto nessas perguntas. Para quem me conhece tá acostumado, né? Geralmente são os mesmos 30 que vem aqui toda segunda-feira à noite e a gente já se conhece, a gente conversa aqui no chat, é uma loucura, tá? Mas tem gente que não tá acostumado. Então eu tô passando para primeiro explicar para vocês que a live costuma ser primeiro um conteúdo corrido, tá? Um conteúdo que primeiro eu falo, vocês estão conversando aí no chat, mas eu vou despejar um certo conteúdo em vocês, tá? E conforme a gente for chegando perto dos 30, 40 minutos ali, geralmente é isso, tá? Eu vou abrir a caixa de perguntas, então vocês vão deixando aqui nesse ponto de interrogação. Beleza, tivemos algumas outras pessoas entrando. Daiane, Maíra, Ana Palomai, bem-vinda, Carolina, tá? ABC Silva, Jocely, Débora. Vamos lá? Já tem gente deixando pergunta na caixa. Arrasou. A primeira pergunta é da Bia Lopes. Depois eu abro essa caixa de pergunta maravilhosa, tá? Gente, vamos começar falando. Olha, eu queria primeiro falar que se vocês eventualmente sentiram um começo de semana um pouco mais lento, um pouco mais pesado, eu me cobrando muito, essa cobrança que a gente pode ter sentido ao longo do dia de hoje, a gente também poderia já ter sentido ontem, tá? Antes do começo da semana. Mas hoje, com certeza, né, como a maioria volta a fazer suas atividades cotidianas, que já são atividades que a gente costuma se pressionar para que saiam bem, é natural que essa cobrança, essa sensação de cobrança e de tensão tenha sido um pouco aumentada, tá?
Então, se você começou essa semana um pouco mais tenso, um pouco mais preocupado, com um monte de coisa na cabeça, tendo que lidar, é natural, porque a gente tá tendo hoje ainda um aspecto tenso entre Saturno e o Sol, tá? Mas isso é só um comentário, isso nem é um dos grandes temas que eu tô trazendo aqui essa semana. É mais uma troca mesmo para explicar para vocês que o início, né, essa segunda, ontem, hoje e amanhã são dias que se desenrolam de uma maneira um pouco mais lenta e não é para menos, tá? Porque Saturno é um planeta que gera, então, essa sensação da gente estar um pouco contidos, né? Parece que a gente carrega um pezinho extra do que aquilo que normalmente a gente já carrega, tá? Mas esse não é, então, um dos principais temas do dia de hoje, tá? Eu queria começar falando com vocês sobre um planeta específico, e aqui eu sei que o conhecimento sobre astrologia varia muito. A gente tem pessoas que acompanham aqui a live que são muito conectadas em temas de astrologia e conhecem os termos e tudo mais, e tem gente que não tá acostumado, tá? Independente do nível de conhecimento, eu queria começar falando um pouco sobre Urano, que é um planeta que a gente tem muito ele em evidência essa semana, tá, gente? Urano é um planeta, a gente considera ele um dos regentes do signo de Aquário. E primeiro eu vou explicar para vocês um pouco qual é a energia básica que está relacionada a esse planeta, tá? E por que esse planeta é importante pra gente essa semana? Qual que é a influência que ele tá passando pra gente ao longo desses próximos dias? Urano, esse um dos regentes de Aquário, é um planeta que está relacionado a um desejo pela liberdade, tá? Uma vontade que a gente tem de se libertar de coisas que a gente vivencia, de padrões que a gente percebe nas nossas vidas. Por um lado, Urano é um planeta que, como ele gera esse desejo pela liberdade, muitas vezes é um planeta muito criativo, porque ele cria na gente a vontade de pensar diferente do que a gente vinha pensando até então. A gente não quer mais se sentir preso, a gente não quer mais se envolver só com os mesmos temas, a gente não quer continuar vivendo dentro de um quadrado estipulado que a gente ficou ao longo de toda a nossa vida, tá? Então é um planeta, Urano, que a gente relaciona muito a esse desejo pela liberdade. E o desejo pela liberdade vai ter duas propostas básicas, né? Primeiro, realmente a gente tem uma capacidade de se libertar de coisas que não funcionam, tá? E a gente até tem ideias criativas, já que a gente tem essa tendência a enxergar padrões nas nossas vidas. Então eu tô enxergando um padrão, eu tô enxergando uma coisa que sempre acontece e eu passo a ter uma vontade de me libertar dessa coisa, tá? Pelo lado mais difícil, e a gente vai ter tanto a influência positiva dele para alguns temas das nossas vidas, quanto uma influência mais negativa para outros temas, tá? Então, nessa questão mais difícil de Urano, é um planeta que a gente associa a rompimentos, tá? Porque a gente acaba querendo se libertar em alguns momentos a qualquer custo, né? Então, às vezes, não planeja bem, não cria muita paciência, não cria etapas para que a gente se liberte. Então, às vezes, ele gera rupturas precoces, tá? E eu só tô dando conceitos gerais para vocês sobre esse planeta que é Urano, um dos regentes de Aquário e um dos planetas que a gente tem como evidência essa semana, tá? Planetas que realmente são marcantes ao longo desses próximos dias. Então, a gente vai ter Urano aí, tá? Agora, assim, gente, né? Vamos combinar que Urano, então, a gente imagina, né, que ele vai ter esse lado tanto positivo quanto também negativo. Lado positivo, essa semana eu enxergo coisas na minha vida que não funcionam mais. E eu enxergo de uma maneira muito clara e muito rápida. Aquilo me irrita. Aquilo eu me sinto presa. Eu sinto que eu não evoluo quando eu tô perto daquela pessoa, quando eu tô me envolvendo com aquele determinado tema. Então, a gente tem esse olhar muito claro sobre coisas que a gente já vê que não funcionam, tá? E ainda assim, né, esse desejo pela liberdade, esse desejo que a gente tem de não se envolver mais com essas coisas que a gente acha que limitam a gente, pode gerar ansiedade, né, uma certa inflexibilidade, tipo, eu coloco uma coisa na minha cabeça e tem que ser ela até o fim, tá? E pode gerar um pouco
desentendimentos, imprevisibilidade, conflitos ao longo da semana. Esse é o tipo de coisa que pode acontecer, tá? Então, tudo isso eu tô passando pra vocês porque, assim, Urano tá enviando um aspecto difícil a Mercúrio, tá? Que é um planeta que a gente associa muito à comunicação e as trocas do nosso dia a dia, tá? Mercúrio a gente relaciona muito a negociações, a como a gente fala, como a gente se comunica. Então, se Urano, um planeta que fala sobre necessidade de liberdade, tá mandando um aspecto tenso para esse Mercúrio, que é um planeta que fala sobre comunicação, a nossa comunicação pode estar mais direta e reta, tá? Eu falando tudo, doa quem doer. Eu tenho um pensamento, eu já quero manifestar. Se for um pensamento bravo, então, de uma coisa que já me incomoda faz tempo, eu perdi a chance de me posicionar, aí que eu vou querer ir com os 2 pés no peito mesmo, tá? Então, isso pode acontecer. Nesse sentido, as atividades que ficam um pouco mais complicadas, daqui a pouco eu vou falar as facilitadas, tá? Mas eu primeiro vou falar das dificultadas, tá? São as atividades voltadas para negociações. Então, quando eu tenho que negociar alguma coisa, quando eu tenho que apresentar um ponto de vista e a outra parte apresenta outro ponto de vista e a gente tem que equilibrar essas ideias, é uma das atividades que a gente tem que tomar atenção essa semana. Porque a gente tá falando tudo na lata, tá? E a gente pode estar mais inflexíveis, principalmente se a gente é do tipo que deixou de se posicionar durante muito tempo, engoliu muita coisa, sempre sou eu que cedo, tá? Então eu posso estar falando de negociações de um campo mais prático, tá? No seu trabalho, putz, eu tenho que falar com o meu chefe, né? A gente sabe que tem que olhar uma astral individual, mas um monte de gente vem perguntando, essa é uma semana boa para conversar com o meu chefe, essa é uma semana boa para ter uma reunião que eu posso escolher a semana que eu vou ter, né? Então a gente já sabe que para negociações mais práticas existe esse risco de uma certa inflexibilidade e da gente querendo falar tudo na lata. Então vocês imaginam que a outra parte também vai querer falar tudo na lata, né? Não vai ser só a gente, nunca é só a gente, tá? Então essa tendência a gente tem. Mas também poderiam ser negociações na vida individual. Tá? Poderiam ser, por exemplo, diálogos muito tensos, né? Conversas muito delicadas. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha família, eu tenho que anunciar um negócio, né? Que acontece? Quando o Urano envia esse aspecto tenso, eu fico ansioso para falar. Né? E eu sou tomado por essa ansiedade. Então, às vezes, eu acabo não escolhendo uma abordagem ideal, um vocabulário que se encaixa ali para aquilo que aquela pessoa também tá receptiva, né, para ouvir. Então, assim, nesse sentido, é uma semana um pouco mais complicada, tanto para negociações, né, quanto para conversas mais delicadas. E a gente pode ter até o fluxo rápido de informações que tá no nosso dia a dia, tá no nosso trabalho, tá nos nossos estudos, tá um pouco prejudicado por esses movimentos de ansiedade, tá? Vai ter coisa boa também para falar sobre esse Urano? Vai. Tá? Eu tô primeiro falando as coisas que a gente tem que se conscientizar, né, para não cair ali do barranco ao longo desses próximos dias, tá? Então, primeiro, os alertas e depois, coisas legais que dá pra gente aproveitar em todo esse movimento, tá? Além disso, esse Urano também tá enviando um outro aspecto para o Sol. Gente, é muito maravilhoso quando a gente percebe coisas que limitam a gente. Né? É maravilhoso, porque você enxergar alguma coisa que não tá se encaixando bem na sua vida já é um passo para que você consiga se libertar daquela coisa. Você enxerga o problema. Então, primeiro você vai ter que enxergar, depois você vai criar um curso de ação. A gente enxergar coisas que limitam a gente, eu enxergar padrões, putz, eu sempre caio nesse mesmo padrão. Eu faço isso, depois acontece aquilo e aquilo outro, e eu caio nesse mesmo círculo. A gente tá acostumado a viver padrões, seja na área afetiva, na área profissional, na área familiar. Então, quando a gente percebe alguma coisa que tá limitando a gente, é um grito de liberdade. Só que algumas sensações que vem junto com essa percepção são sensações que colocam a gente numa saia justa, tá? Porque eu percebo uma coisa que não se encaixa na minha vida, eu fico até meio claustrofóbico, assim, querendo me libertar daquilo, falando, não, agora eu enxerguei o meu problema, agora eu vou evoluir, agora eu vou crescer. E eu acabo não escolhendo o procedimento que eu vou usar naquele processo de libertação.
tá? Vocês já viram falar, né? Por exemplo, vou dar uma metáfora aqui, né? Tipo assim, sair da casa dos pais. Existem duas maneiras de sair, né? Tipo, só pra colocar esse quadro aqui. Existe uma maneira em que eu planejo as minhas movimentações, que eu falo, ah, não, já tá chegando a hora, é melhor eu não esperar muito tempo. Então, eu faço um planejamento, e outro quadro completamente diferente é eu crio uma briga, eu saio brigado, eu vou pra qualquer lugar, tá? Então, só pra ilustrar uma situação. Como às vezes o mesmo movimento, o movimento de sair de uma situação que já não se encaixa muito pra você, que acaba te limitando, que acaba te deixando num quadro que você não precisava mais estar, tá? Vamos colocar assim. Uma mesma ação pode vir através de uma via criativa, que é eu escolhendo o que eu vou fazer, eu planejando o que eu vou fazer, ou uma via destrutiva, porque às vezes eu posso ficar refém dessa ansiedade, tá? Então, a questão aqui não é o que a gente vai fazer, e sim como e quando. Tá? Então, escolher a abordagem, enxergar coisas que te limitam, mas planejar os processos de libertação frente a essas coisas que te limitam, ou pessoas que te limitam, tá? Aí a gente entra numa parte boa, tá? Também tem essa parte. Tá, agora finalmente, as pessoas que estão entrando agora estão pegando mais a parte boa, né? Já não viram muito essa parte complicada aí de Urano primeiro. Urano envia, então, um aspecto mais complicado para o Sol, né? E para Mercúrio. Então, essas questões voltadas para o desejo de liberdade vão tensionar mais a nossa disposição física, tá? Eu fico querendo me libertar de tudo, fico meio apressado, meio ansioso. E as negociações, as comunicações, os processos mais práticos do nosso dia a dia. Ana Capessoa mandou um, enfim, já não vi a hora de eu falar alguma coisa boa aqui, tá? Esse Urano vai mandar um aspecto positivo para Vênus, tá? Que é um planeta que fala sobre relacionamentos. Então, como pode um mesmo planeta que é associado a coisas tão complicadas ter uma influência positiva nos nossos relacionamentos? Como? Né? Porque Urano, gente, como ele agrega... Então, Urano, ele tá em Touro, que é um signo de terra. E Vênus está em Virgem, tá? Que é outro signo de terra. Então, essa semana, eles conversam bem. Porque, na verdade, só para vocês entenderem, nos nossos relacionamentos, a gente está menos dependente. É como se eu enxergasse situações sob um ponto de vista novo. Ah, eu sempre dependo de tal fulano para fazer tal coisa. Ah, eu nunca consigo fazer sozinha, eu tenho medo de fazer sozinha. Então, é como se a gente enxergasse padrões que eventualmente prendem a gente em algumas situações, nos relacionamentos, e conseguisse também tirar o melhor disso. Então, é como se a gente tivesse essa semana mais independentes. Tá? Somatizando menos nos relacionamentos, pensando, não, eu preciso ficar bem sozinho, porque só quando eu fico bem sozinho eu vou me relacionar melhor. Se eu não fico bem sozinho, eu vou jogar todos os meus problemas no outro, né? Porque eu vou já chegar um pacote faltando alguma coisa, né? Então é como se a gente tivesse essa chance, essa semana, uma maior chance de independência nos relacionamentos, um maior respeito pela liberdade, tá? E esse respeito pela liberdade facilita a vida em convivência, facilita, tá? Porque eu passo a cobrar menos, eu passo a depender menos, tá? Eu fico menos refém desse movimento de ansiedade de achar que eu preciso, tá bom? É só a partir do momento, então, que a gente vai respeitar o espaço do outro e o nosso espaço também, que a gente vai conseguir construir relações melhores. E essa semana existe esse respeito ao espaço. Porque a gente já tá sofrendo, né, com N outras situações de vida que levam a gente a esse desejo por libertação, mas a gente também vai colher coisas positivas, que é somatizar menos coisas em alguns relacionamentos e até melhorar em algum nível algumas convivências, tá bom? Lembrando que para ter conversas muito delicadas, a gente vai ter que chegar com paciência. Tá? Mas, no geral, esse respeito mútuo à liberdade facilita muitas convivências, tá? Só por ele já ajuda muito, beleza? E vocês sabem, né, que aqui a gente tem... então, a Lua, essa semana, hoje ela tá em Gêmeos, tá? Mas, na quarta-feira,
ela vai ingressar em Câncer, que é o signo que ela rege. Tá, gente? Então, a Lua, por enquanto, ela tá dando pra gente uma vontade de se conectar a tudo ao redor, uma vontade de se comunicar. Eu fico hiperconectado, eu fico com muitas ideias, tá? Às vezes até contribui um pouco pra esse quadro de ansiedade, né? Já que a gente sabe que o Urano tá mandando um aspecto tenso ali pra Mercúrio, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês é que essa semana, conforme a Lua chega a Câncer, que é quarta-feira, a partir do fim da tarde, 18h16, e na quinta e na sexta o dia inteiro, é como se a gente tivesse uma maior capacidade também de perceber coisas que a gente sente, tá? Porque a Lua em Câncer, vocês sabem que hoje a gente é tão conectado ao pensamento racional que às vezes a gente não sabe entender o que a gente está sentindo. A gente se desconecta tanto da função sensação, sentir o corpo, né? Entender o que está se passando dentro de mim. Eu fico tão preocupado com coisas que eu tenho que resolver, com coisas que eu tenho que fazer, se o meu nível de produtividade está baixando, que eu eventualmente não percebo aquilo que eu estou sentindo no momento. E essa semana, pelo bem ou pelo mal, tá? É uma semana que a gente tem essa capacidade de olhar para o sentimento, tá? Essa capacidade de perceber como a gente está se sentindo, né? Lembrando que o sentir muitas vezes vem como uma sensação física, né? Eu me sinto ansioso ou com raiva, pega na barriga, né? Eu me sinto triste, pega no peito, né? São sensações físicas que às vezes a gente está desacostumado a observar, desacostumado a prestar atenção. E essa é uma semana... a Lua em Câncer propõe um pouco isso, né? Que a gente vai ter ela, então, a partir da quarta, fim da tarde, na quinta o dia inteiro, na sexta o dia inteiro. Então, é como se a gente conseguisse perceber aquilo que a gente tá sentindo. E numa semana em que a gente tem esse desejo pela liberdade, vai valer a pena a gente escolher o que fazer com esse sentimento. Não é para negligenciar, não é para fingir que não existe, né? Só é para observar e pensar, se eu não quero mais sentir isso, quais caminhos que eu vou ter que seguir a partir de agora? Tá? E não do tipo, já que eu tô sentindo isso, eu vou quebrar o pau da barraca, eu vou chutar o carrinho de mexerica, tá? Não precisa ser pra tanto. Eu acho que é mais no sentido da gente primeiro recuperar essa função de como eu estou me sentindo hoje, o que estou sentindo até fisicamente, onde que tá pegando esse lado emocional, em qual parte do corpo que tá refletindo também, tá? E o que eu vou fazer com essas percepções que estão me chegando essa semana. Lembrando que é muito natural, se a gente veio não expressando coisas que a gente sente, eu engulo muito aquilo que eu sinto, não expressando determinados incômodos, alguma coisa me incomoda muito, mas eu evito um conflito emocional. Eu dou uma empurradinha com a barriga para não ter que me envolver com aquilo, me dispor com a pessoa, tá? Se a gente veio, então, se omitindo em muitas coisas, não falando o nosso posicionamento, então é natural que a gente fique mais irritado essa semana e um pouco mais voltado para esses rompimentos, tá? Impensados. Beleza? Beleza? Deu para entender no geral? Então, gente, Urano, vocês veem que ele oferece um potencial legal e um potencial mais difícil, tá? Conforme a gente se conscientiza, é para isso que serve essa live hoje, né? É para que a gente se conscientize do que tá acontecendo no céu, entenda os processos internos que refletem na gente e escolha uma melhor maneira de agir através disso. Tá? Se a gente passa por nervoso ao longo dessa semana e não percebe, né, que está nas nossas mãos o curso de ação que a gente vai tomar para resolver determinada situação, eu fico refém desse nervosismo, eu fico refém dessa ansiedade e eu acabo recaindo em coisas que eu não precisava recair. Tá? E conforme eu crio mais paciência, né, ou sigo etapas para me libertar de coisas que me incomodam, mais eu sinto que eu evoluo, menos eu sinto que eu sou impulsivo, tá? Mais empoderado eu me sinto ao longo da minha vida, porque parece que as minhas decisões de fato são minhas. Eu não fico refém de já querer resolver tudo de uma vez. Eu não fico refém de já querer me libertar de uma coisa que eu acho que tá me sufocando, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa disso. A gente precisa se sentir empoderados e livres
para que a gente decida o que a gente vai fazer com a nossa vida, né? Então, e esses processos ansiosos que a gente passa, que estão inclusos nessa semana, muitas vezes são estritamente mentais, tá dentro da cabeça, tá? Às vezes não o acúmulo de funções também gera essa ansiedade, mas o que mais gera essa ansiedade é não focar a minha atenção em uma coisa de cada vez. Quanto mais a gente buscar direcionar o pensamento essa semana, quanto mais a gente buscar fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu termino uma, depois eu me envolvo com a outra. Não preciso me envolver com essa outra, não vou me envolver, vou deixar para outra semana, tá? Primeiro eu vou resolver as coisas mais urgentes e depois o resto. Então é natural que a gente precise desenvolver isso de uma maneira um pouco melhor, tá? Essa atenção focal numa semana em que a ansiedade pode estar mais acelerada e o desejo pela liberdade dos nossos processos também tá, o bicho tá pegando nesse sentido. Tá? Eu também queria falar que essa é uma semana, né? A gente sabe que a gente entrou no mês de agosto. Hoje é dia 2 de agosto. E às vezes cria-se uma ideia de que tá chegando o final do ano, já é o mês 8, eu preciso correr com o que eu tenho para fazer e tô atrasado. Né? Então se a gente tinha planos para esse ano que a gente não começou, a gente tem um pouco dessa sensação de que é agora ou nunca. É agora ou nunca. 2021 tá acabando. É agora ou nunca, tá? Só que essa noção de tempo é muito deturpada. Porque às vezes a gente acaba passando por cima de alguns processos que estão fora do nosso controle e a gente acaba se prejudicando nessa pressa louca, tá? Eu queria até tranquilizar vocês nesse sentido. Evazian Sérgio, um mês de cachorro louco. Pois é, e a gente começa o mês nessa energia do cachorro louco, tá? Mas nada como se acostumar com o movimento celeste. Nada como se acostumar com o movimento celeste, falar, é daqui que tá vindo, então pera, dá pra eu lidar? Como que eu lido? Querendo me envolver com tudo que tá me deixando ansioso? Não, é me envolvendo com uma coisa, né? Aquilo que está me deixando mais preocupado. E o resto eu vou deixar a minha atenção focal quando tiver um espaço dentro da minha cabeça, porque por enquanto eu tenho que resolver primeiro aquilo que é mais urgente, beleza? Agora uma tranquilidade, tá? Pra tranquilizar. Vamos pensar assim. O mês de agosto começou. E aí, pânico, né? Porque já começou, tá acabando o ano, né? Mais 4 meses, pronto, acabou. Não, tá? Porque só pra vocês entenderem, essa primeira semana de agosto é semana de lua minguante. É semana de lua minguante que pede pelo quê? Encerramento, finalizações, deixar para trás coisas que não servem mais antes da gente querer começar coisas novas. Porque se a gente sabe que a gente tá vivendo um processo um pouco de ansiedade, gerar mais um acúmulo não vai contribuir. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente não se desesperar porque o mês de agosto chegou, e buscar, na verdade, nessa semana, do dia 1 até o dia 7, encerrar coisas primeiro. Não preciso correr com nada que eu me propus a fazer em 2021. Não preciso achar que eu tô atrasado. Não preciso achar que o meu colega que tá com a minha idade já cumpriu a função, já casou, já tá com o trabalho, tá tudo resolvido na vida dele e eu tô atrasado, né? Eu sou o cara que parou no tempo. Gente, tá? Pelo amor de Deus, essa noção de tempo, ela é muito relativa. E não adianta a gente adotar uma visão de tempo que só deixa a gente num estado de alerta o tempo todo. A gente nunca vai viver o presente, porque a gente tá sempre pensando no tempo perdido, tá? Então, nessa entrada em agosto, primeiro, antes da gente pensar em começar coisas novas, projetos novos que eu quero enfiar na minha vida, eu tô atrasado, não! Primeiro a gente vai encerrar. Tá? Aí você vai falar assim pra mim, eu não tenho nada pra encerrar na minha vida. Eu não tenho nada pra encerrar na minha vida. Sabe por quê? No meu trabalho tá tudo bem, ou melhor, eu posso não estar trabalhando. O que eu vou encerrar na minha vida se eu não tô trabalhando? O que eu vou encerrar na minha vida se eu não tô trabalhando, né? Olha, se eu não estou trabalhando, eu não tenho nenhum projeto prático que eu tenho que encerrar, eu vou ter que encerrar com alguma outra coisa. Pode ser um hábito, pode ser um pensamento, pode ser um ciclo repetitivo que eu entro nos meus relacionamentos, pode ser uma maneira como eu lido comigo, com o meu bem-estar. Putz, eu não me cuido muito.
sabe? Então, todos nós, gente, em toda lua minguante, a gente tem uma chance, um potencial de encerramento, porque a gente tá sempre tendo que encerrar coisas nas nossas vidas. Tá? Os temas das nossas vidas estão sempre nascendo, se fortalecendo, morrendo. E depois a gente vai planejar um outro movimento, tá? Então é sempre assim, precisa seguir esse ciclo, né? Então a gente deve usar essa semana para encerrar alguma coisa. Qual coisa vai depender muito do processo de cada um. Tá? Como essa lua minguante se formou no signo de Touro, ela tá sugerindo pra gente que a gente tem que se deter mais naquilo que é a nossa prioridade e desperdiçar menos energia com coisas que não são nossa prioridade, tá? Não são número 1 da nossa lista, tá bom? Porque Touro é um signo que a gente associa a valores, tá? Então, quais são os meus valores? O que é prioridade pra mim? O que é importante pra mim? O que me é precioso? Tá? Então, nesse sentido, como essa lua ficou minguante em Touro, ela tá sugerindo que a gente corte das nossas vidas coisas que não são prioridade ou que não estão no primeiro nicho desses valores, tá bom? Lampião e Maria Bonita falou, meu vício por doces. Todo mundo vai ter que encerrar alguma coisa, tá? Um processo de encerramento e de finalização vem para ajudar essa semana. E no dia 8 de agosto, que é no domingo, nesse próximo domingo, aí a gente vai ter uma lua nova em Leão, tá? Que aí sim vai ser a lunação leonina. Então a gente vai ter do dia 8 de agosto a 14 de agosto, tá? Vocês veem que são praticamente 7 dias, uma semana de planejamento de coisas que a gente vai querer começar quando? No dia 15, quando a lua ficar crescente. Tá? Então, primeiro, encerramentos nesse início de agosto. Deixar para trás coisas que não precisa mais, tá? Que não deve mais carregar para o próximo ciclo lunar. Abrir espaço, beleza? Do dia 8 ao dia 14 são planejamentos de coisas que a gente vai querer fazer dentro desse ciclo lunar que vai ter acabado de começar a partir do dia 8. Tá? E aí, a partir do dia 15, a gente vai ter um céu mais aberto para movimentações um pouco mais práticas. Mas primeiro são encerramentos. Não vai dar pra gente começar coisas novas nesse mês se a gente já estiver chegando no mês com uma sobrecarga, com um peso extra que não precisava carregar. Tá bom? Evasian Sérgio perguntou, é um bom mês para novo relacionamento? De novo, Sérgio, novo relacionamento você? Cadê a Rita? Cadê a Rita, tá? Um mês para relacionamento vai depender muito do mapa astral individual de cada um, tá? Mas eu queria falar que essa semana, especificamente falando, é uma semana que a gente pode ser positivamente surpreendido pelas pessoas, tá? Porque a gente tá priorizando a nossa independência, os nossos movimentos individuais. E isso possibilita construir relações melhores, mais saudáveis, tá bom? Ana K. Pessoa, oba, semana 8 a 14 de agosto faço aniversário. Parabéns, então, tá? Então, você vai entrar nessa semana de lua nova, tá? Lua nova. 8 a 14 é lua nova já, em Leão. Tá bom? Então, deu pra entender? Então, olha, gente, hoje eu falei dessa movimentação relacionada a Urano, né? Um aspecto positivo que é, por um lado, sim, a imprevisibilidade no sentido de ideias novas, criativas, eu enxergando coisas que eu preciso me libertar, tá, ao longo de toda a semana, em qualquer esfera que seja, na área profissional, nos meus hábitos individuais, em relações familiares, em relações amorosas, tá? Então, esse olhar mais voltado para o grito de liberdade, eu querendo me libertar de coisas que eu sinto que me limitam. Pelo lado negativo, essa sensação de ansiedade, né? E algumas rupturas precoces, porque a gente pode muito bem planejar a maneira que a gente vai executar essa liberdade, né? Não precisa ser de uma maneira agressiva, violenta, disruptiva, nada disso,
tá? Então vamos escolher qual abordagem a gente vai ter. E pelo lado positivo, a gente vai ter, com relação a Vênus, um respeito maior à liberdade mútua, mesmo porque se não tiver respeito à liberdade mútua, a gente vai dar uma sapatada no parceiro, tá? Então a gente vai ter uma condição melhor para construir relações mais saudáveis de uma maneira geral, tá? Já falei sobre a lua minguante, então essa semana é uma semana voltada para encerramentos de coisas que a gente não quer arrastar para o próximo ciclo lunar, tá? Essa é uma semana que a gente já sabe que a gente tá se pressionando mais, que a gente tá se cobrando mais, então vamos relativizar, porque quando a gente se cobra em excesso, não ajuda, tá? Só atrapalha, a gente acha que ajuda, mas não ajuda, só atrapalha, tá bom? Então, essa é uma semana, vamos colocar assim, pra gente fazer o básico bem feito, cortar excessos que a gente não precisa, tá? E se permitir refletir quais coisas que vieram prendendo a gente nesses últimos tempos, tá? O que veio me limitando, o que eu preciso, que eu sinto que eu posso me libertar, que eu vou crescer se eu me afastar, se eu cortar da minha vida, tá? E aí, depois de ter essa percepção, escolher o curso de ação que você vai ter com essa reflexão, tá? Não vai ter que romper com nada do dia pra noite. É primeiro observar e depois escolher como que você vai lidar com essas conclusões todas, tá bom? Su Cavalcante, bem-vinda. Lu Bernardes, Nayara, quem mais? Centelha, Divi, Júnior, tá. Então, gente, esses eram os temas principais do dia de hoje. Eu vou abrir agora a caixa de perguntas para vocês, tá? Se você não deixou perguntas ao longo da live, você quer perguntar alguma coisa com relação ao céu da semana, tá? Ou às vezes alguma coisa de mapa astral mesmo, né? Se der para responder, eu sempre respondo, eu sempre tento atender todo mundo, tá? Você deixa nessa caixa de interrogação aqui, que tá do lado direito do chat, tá? Eu vou começar, essa live não vai ficar salva no Instagram, ela vai ficar salva só no YouTube. O canal é Astropédia by Bia Nogueira, tá bom? Depois vocês entram lá, curtem a live, se inscrevem no canal, que é onde sobem todas as minhas lives de segunda, tá? Vamos ver as perguntas que eu tenho. A Bia Lopes. Algum ritual específico para o dia do aniversário neste domingo? Ela vai fazer aniversário no dia 8, né? Então, ritual específico de aniversário... Não, o que eu acho que é preciso fazer, né? Porque assim, é leonina e tá fazendo aniversário no dia da lua nova no signo de Leão, tá? Então, assim, tudo aquilo que envolve você se sentir mais confortável para lidar com o seu espaço individual, com os seus sentimentos, com as suas emoções, vai ser uma coisa bem-vinda. Porque você tá fazendo aniversário no dia de uma lua nova, tá? Então, o Sol e a Lua estão juntos nessa revolução solar, tá? Você vai ter ao longo desse ano muitas oportunidades e necessidades também de observar questões emocionais, tá? Como as questões emocionais interferem no seu dia, na sua vitalidade, no seu corpo, nas escolhas que você faz também, né? Então vai ser um dos desafios desse ano, vamos colocar assim, isso sem olhar a revolução solar, sem nada, tá? Só por conta do dia da lua nova mesmo. Vai ser você se sentir mais confortável em perceber as coisas que você sente, tá? E como essas coisas interferem na sua vida. Então, o que eu indicaria é você fazer alguma coisa relacionada à sua casa, ao seu lar, tá? Se sentindo confortável num ambiente único e individual seu, tá? Na sua casa, fazer alguma coisa em casa, fazer alguma coisa pra me sentir mais confortável, pra me expressar, pra perceber aquilo que eu tô sentindo, tá? Então, era o que eu iria sugerir, tá? Tudo aquilo que faz você se sentir confortável nessa microesfera, eu ficar bem comigo, né? Mesmo que eu vá comemorar eventualmente, encontrar alguém nesse dia, sei lá, não sei, tá? Mesmo assim, o ideal é que eu passe algum tempinho ali sozinha pra cuidar das minhas questões, me restabelecer e entender que eu vou ter um ano em que essa observação das minhas emoções, de como eu me sinto, vai ser muito importante. Tá bom, Bia? Centelha mandou força. Tá, vamos ver. Tô respondendo a caixa de perguntas, tá, gente?
Bia, Sol Sagitário, Lua em Gêmeos, Ascendente Touro, Lua em Capricórnio. Algum aspecto geral a observar? Olha, então, porque assim fica um pouco genérico, tá? Independente disso, é complicado eu fazer análise muito individual para cada um, porque a gente não tá com uma mapa astral em mãos e vai ficar aquela coisa um pouco genérica. Mas eu vou te dar uma resposta, tá? Não vou te deixar também tá? Sem nada, né? A ver navios, vamos colocar assim. Não. Olha, vamos colocar que essa lua minguante que tá em vigor agora é uma lua minguante que se formou no signo de Touro, que pelo que você tá me trazendo é o seu ascendente, tá? Já que você tem uma marca forte em Touro, você mais do que outras pessoas vai ter que se atentar para coisas que você está carregando em excesso e das quais você pode se desfazer, porque é uma lua minguante que se formou em Touro. Tá? Então, assim, alguns hábitos que são nocivos para mim, algumas posturas que me atrasam, que não me fazem bem, pensamentos repetitivos, coisas que atrapalham o meu bem-estar, o meu autocuidado, tá? Então, essa semana é uma semana para que você perceba essas questões todas e, preferencialmente, corte. Tá? Também queria falar que pessoas que têm marcas fortes em terra, tá? Como a gente tá com Urano em Touro, Vênus em Virgem, Marte em Virgem, podem ser pessoas que estão tendo uma chance maior de produtividade. Tá? Mas você só vai conseguir acessar essa produtividade, como qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar, né? Sob um aspecto como esse, se você primeiro trabalhar essa questão de ansiedade, que está influenciando todos nós, né? E cortar excessos na sua rotina, na sua vida, nos seus pensamentos, na energia que você dispõe da sua vida, tá? Você tem que cortar excessos energéticos, como se fosse isso, tá bom? É o que eu diria. Eivazian Sérgio. Lua nova é bom para investir nos negócios, no relacionamento? Eu entendi o que ele tá perguntando. Ele tá querendo dizer assim: depende da lua nova, tá? Depende muito da lua nova. Olha, vamos colocar assim: que alguns trânsitos mais lentos, que são Saturno e Júpiter, né, estão em movimento retrógrado, tá? Então, questões que interferem no nosso coletivo, muitas vezes ligadas à política, economia como um todo, né, até a saúde pública também, são questões que caminham devagar, porque são relativas ao coletivo, tá? Não adianta a gente querer acelerar processos de recuperação do ritmo desse coletivo, porque esse coletivo, na verdade, está caminhando num passo diferente frente a esses aspectos, tá bom? Mas eu queria falar isso, tá? A gente tem alguns planetas em Virgem ao longo desse mês de agosto. A gente tem Vênus, a gente tem Marte em Virgem, a gente tem na semana que vem, que é dia 11 de agosto, Mercúrio também em Virgem. Tá? E os posicionamentos em Virgem, muitas vezes eles são práticos, eles ajudam a gente na questão organizacional, voltada para negócios também, voltada para o trabalho. Tá? Só que a gente tem que entender que não é um milagre que a gente vai ter nessas funções profissionais, tá? Primeiro, depende do mapa astral individual de cada um. Segundo, depende desses movimentos coletivos que estão fora do nosso alcance, né? Política, economia, questões que vão caminhar mais devagar, porque são outros aspectos que estão em vigor, tá? Mas mesmo assim, para algumas questões organizacionais, de planejamento no trabalho, tirar um pouco daqui, colocar ali, remanejar a sua atenção e as atividades do seu dia a dia. Pode ser uma lua nova interessante para isso? Pode, tá? Só não vai ser nessa perspectiva milagrosa da gente achar que vai ser uma oportunidade do dia para noite, né? Aí vai depender muito do mapa astral individual de cada um, tá bom? Ana K. Pessoa, como o céu da semana se reflete na saúde, considerando de forma geral? Olha, é complicado a gente falar sobre saúde, né, em termos gerais, tá?
a gente pode imaginar, né, que existem alguns aspectos tensos, tá? Tanto a própria oposição de Saturno ao Sol, quanto a própria quadratura de Urano ao Sol, né? Que são aspectos que dão uma fragilizada nessa vitalidade, tá? De uma maneira geral, né? Mas é complicado a gente falar sobre questões de saúde sem olhar o mapa astral individual de cada um. Tá? O que é importante entender? Que tudo aquilo que acontece no nosso corpo também pode ser uma somatização do campo emocional e mental, né? A gente sabe, isso acho que a ciência até comprova hoje, né? Que assim, quando a gente fica muito estressado, a gente fica doente mais, né? Se a gente vive uma vida mais calma, mais bem-estar, faço exercício físico, busco maneiras de me acalmar e de me aterrar no momento, melhora a minha saúde. Tá? Então, se essa é uma semana em que o fluxo mental pode estar mais acelerado e que eu posso estar me cobrando mais, é natural que eu tenha algumas somatizações maiores no campo da saúde, tá? Porque uma coisa vai puxar a outra, tá bom? Mas é genérico, tá? Teria que ver realmente o mapa astral de cada um para falar com propriedade se é uma semana boa ou não na saúde de cada pessoa, tá bom? Que mais? Olha, da caixa de perguntas, era isso. Vocês deixaram mais alguma coisa? Na caixa de perguntas? A minha internet caiu ou voltou? Eu vi que deu uma pausa aqui. Bom, vamos ver. Mima Mendes, ela perguntou assim: a lua influencia no emocional e profissional? Meu signo virgem. Será que você está perguntando a lua influencia mais no emocional ou no profissional do seu signo? Então, não dá para saber exatamente, tá? Porque quando você fala assim, o seu signo é virgem, você só tá me trazendo a informação de que o seu sol estava no signo de virgem quando você nasceu, tá? Você é um compilado de vários planetas em vários signos. Mesmo você sendo virginiana, tá bom? Você vai ter o Sol, que é em Virgem, e outros planetas em outros signos, beleza? A gente vai ter a roda do zodíaco por completo no mapa astral de cada um, tá? Agora, o que eu ia falar pra você? A lua influencia no emocional e profissional? Não. O que eu quero falar é que, assim, para virginianos, tá, gente? Para virginianos, ó, vamos ver quando que o Sol... Peraí, deixa eu puxar aqui com calma. Ó, no dia 22 de agosto, o Sol vai ingressar no signo de Virgem. Tá bom? No dia 22 de agosto, o Sol vai ingressar no signo de Virgem. Nesse sentido, as pessoas que têm o signo de Virgem forte no mapa, ao longo desse mês de agosto, antes da entrada do Sol em Virgem, podem ter a impressão de que estão encerrando algum tipo de ciclo na vida. Tá bom? Porque a gente ainda não teve o ingresso do Sol nesse signo. O ingresso do Sol nesse signo vai acontecer no dia 22 de agosto, às 18h34. Tá bom? Então, nesse sentido, pessoas que têm o signo de Virgem forte no mapa vão ser pessoas que estão percebendo que estão encerrando um ciclo e que estão prestes a entrar num outro ciclo, uma nova revolução solar, vão fazer aniversário, vão ter um novo ano ali, né? 12 meses para desenvolver novas questões em suas vidas. Tá bom? Mas isso daí é só pelo fato de ter posicionamentos fortes em Virgem, tá? E o Sol estar em vias de entrar em Virgem no dia 22 de agosto. Tá bom? Bom, só agradecer, que bom, muito obrigada, Ana Pessoa, obrigada. Vamos ver. Acabei? Eivazian, Sérgio. Essa caixa de perguntas no começo me deixa em dúvidas e no meio, no final da live, ela não entra. Tá bom, mas você pode sempre escrever aqui no chat que eu também vejo. Às vezes eu demoro um pouco. Ixi, Maria, o bagulho tá louco aqui. Hoje o Instagram tá me tirando. Gente, olha só. Lampião e Maria Bonita Oficial me mandou uma pergunta que não tá aparecendo pra vocês. Ela perguntou assim: é uma boa hora para começar novos projetos? Míria, sagitariana. Míria, é o seguinte, isso daí, eu vou falar uma coisa pra você. O que acontece?
Não dá pra gente saber só pelo seu signo solar se é uma fase boa para você começar projetos, tá? Eu vou te dar uma resposta para você não ficar no escuro, tá? Calma, tá? Mas vai ser uma resposta um pouco genérica, porque assim, a gente precisa ter um mapa em mãos para entender qual fase de vida tá em desenvolvimento agora, onde que dá para você investir a sua energia ou não, o que tá sendo beneficiado ou não. Tá? Sem o mapa em mãos, vai ser uma informação genérica. Você falar pra mim que você é sagitariano ou não, não vai dar em nada, porque eu vou olhar para você só efeméride, só aspectos coletivos, tá? Eu nem vou fazer sobre Sagitário, porque é um dos muitos dados do seu mapa. O que dá para falar para você é que a gente geralmente não aconselha novos projetos, novos inícios numa lua minguante. Tá bom? Então, o que acontece? A lua, ela tá minguante ao longo de toda essa semana, ela vai começar a fase nova no dia 8, aí a gente recomenda que se façam planejamentos entre o dia 8 e o dia 14. Tá? E se tiver algum projeto que você tem que começar, o ideal é que se veja o mapa astral individual daquela pessoa, tá? Não deu para ver o mapa astral, então pelo menos escolha uma fase da lua que seja propícia. Por exemplo, uma fase crescente a partir do dia 15 de agosto, tá? Entre o dia 15 e o dia 29 de agosto, que é uma lua crescente, depois é cheia. Tá? Mas é uma resposta genérica, tá bom? O ideal é que se faça para entender o mapa astral como um todo e a fase de vida como um todo. Centelha. Podemos combinar de migrar para o YouTube. Muitas pessoas têm feito isso, é uma ótima plataforma. Pois é, o Instagram, ele me magoa muito mais a cada dia. Cada dia que passa ele me magoa. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu com a tiragem do domingo, né? Todo domingo eu faço uma tiragem de tarô com vocês, que eu publico um vídeo no IGTV. O que aconteceu dessa vez? O vídeo foi com uma faixa preta. Aí vocês vão falar, nossa, mas por que foi com uma faixa preta o vídeo? Né? Por que tem a ver essa faixa preta? Toda semana coloca vídeo, nunca vai com faixa preta. Essa semana foi porque o Instagram mudou de novo o formato do vídeo do IGTV. Então ele tá mudando tudo e tá difícil a gente se adaptar, tá? Eu já tô colocando as lives salvas no YouTube, tá? E se Deus quiser, eu vou cada vez mais colocar coisa lá e ir alimentando lá. Porque aqui, gente, olha, aqui vocês sabem que eu sou muito grata aqui à plataforma. Eu nunca vou virar as costas aqui pra esse aplicativo, tá? Sempre vou caminhar em conjunto com ele. Mas o YouTube eu tô assim, com as minhas esperanças lá, porque aqui tá, o bagulho tá louco mesmo. Su Cavalcante, Instagram também tá bugando uma série de coisas. É isso. Tá bom? Gente, agora eu terminei. Tá bom, meus amados? Vamos lá? Ó, essa é uma live que acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite, e a gente fala sobre... Viu, eu disse pra você continuar, falou tudo pra me encaminhar nesse mês em relação a projetos. Ah, que bom. Lampião e Maria Bonita falou, vou te procurar no YouTube, canal Astropédia by Bia Nogueira. Aliás, é onde vai ficar salva essa live, tá bom? Essa é uma live que acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite. A gente fala sobre o céu de toda semana e tira dúvidas sobre astrologia ao final, tá bom? Então a gente vai se ver de novo na segunda-feira, dia 9 de agosto, às 9 horas da noite. Beleza? E até lá a gente vai, então, se falando, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Se quiserem ver de novo, a live vai estar no YouTube. Uma boa semana a todos. Beijo grande.